Minha vida estava desmoronando sistematicamente como um castelo de cartas, perdendo força todos os dias com base em ilusões sobre saúde e bem-estar. Agarrei-me aos resquícios da minha saúde, seguindo diligentemente o regime, uma dieta equilibrada e passando regularmente por exames médicos. No entanto, tudo isso não poderia me preparar para o dia em que o médico, contendo suas emoções, me informou do diagnóstico um linfoma de Hodgkin em estágio avançado. Esse diagnóstico não foi apenas um golpe para mim, destruiu o delicado equilíbrio de nossa vida familiar, como uma tempestade varrendo tudo em seu caminho. Lembrei-me de como Lívia e eu estávamos construindo uma vida juntos há mais de 20 anos, cheia de esperanças, sonhos e planos para o futuro. Colocamos nossos esforços em um bom planejamento financeiro, tentamos proporcionar à nossa filha Eduardo tudo o que é necessário para a felicidade e o sucesso. Tínhamos economias significativas, um fundo fiduciário do meu falecido avô e uma casa aconchegante que montamos com amor. Sempre tive certeza de que nossa fundação familiar é forte o suficiente para resistir a qualquer desafio. Mas o câncer não requer preparação, e sua chegada implacável colocou em questão todos os nossos esforços. Uma semana após o diagnóstico, iniciei a quimioterapia. Cada sessão tirava minhas forças e voltar para casa se transformava em uma verdadeira tortura. Senti como se tivesse sido atropelada por um trem, o cansaço e a impotência cobriram minha cabeça. Fiquei cada vez mais dependente de Lívia e Eduarda, incapaz até de comer, tomar banho ou me movimentar sem ajuda. Lívia e Eduarda inicialmente levantaram o ânimo, tentando criar uma aparência de normalidade cozinhando e apoiando as tarefas domésticas. Mas logo percebi como seus rostos começaram a desaparecer sob o peso da ansiedade e da incerteza. A tensão tornou-se insuportável, e seus olhares cada vez mais traíam exaustão quando demoravam a responder aos meus pedidos de ajuda com coisas simples como um copo de água. Estávamos todos passando por algo mais do que uma doença. Eu não era apenas um paciente, era um fardo que eles não sabiam carregar. Nosso ponto de ruptura veio uma manhã, quando eu estava correndo para outra sessão de quimioterapia e notei que Lívia não tinha me preparado. Cansada, ela se ofereceu para me chamar um táxi. Essa oferta me chocou e uma profunda percepção. Eu não era mais o centro do mundo dela. Seguindo o conselho dela, chamei um táxi, e essa viagem, repleta da gentileza de um estranho, destacou ainda mais vividamente a falta de apoio da família. Quando voltei para casa, encontrei Lívia e Eduardo. Havia ressentimentos não ditos no ar, e eles logo confessaram que estavam sobrecarregados com minhas necessidades. Ofereci-me para contratar uma enfermeira para aliviar seu fardo, o que eles relutantemente concordaram. A enfermeira acabou sendo uma dádiva de Deus, uma pessoa gentil e solidária. Sua presença criou a ilusão de normalidade que estávamos tão desesperadamente procurando. Porém, quanto mais ela se integrava em nossas vidas, mais isolada Lívia se sentia. Esse sentimento foi se acumulando aos poucos, resultando em uma briga dolorosa, onde as palavras soaram como tiros que dilaceraram nossos corações. Lívia saiu correndo de casa depois de uma discussão acalorada sobre a enfermeira, e aquele momento foi um ponto de virada, seguido de um alarme da minha sogra. Sua voz, cheia de críticas e descontentamento, soou como veredicto quando condenou a decisão de trazer outra mulher para nossa casa. Tentei explicar que isso não era apenas um capricho, mas uma necessidade, mas seu descontentamento era palpável, como um vento frio penetrando na alma. Naquele momento, senti que minha luta pela saúde não era apenas meu fardo, mas também um fardo pesado para aqueles ao meu redor. Um dia, depois de voltar do tratamento, vi um caminhão em movimento na frente da nossa casa. Lívia e Eduarda estavam indo embora, e não foi apenas uma partida física, tornou-se um eco oco do nosso infortúnio. Sua decisão de sair de casa imediatamente após a sessão de quimioterapia soou como uma rejeição calculada de tudo o que havíamos construído juntos. Eu estava fraco demais para proteger o que restava de nossa família, exausto demais para expressar minha dor em voz alta. Naquele momento, o mundo ao seu redor ficou cinza e vazio, como uma paisagem abandonada e desprovida de vida. Depois disso, meu irmão, que mora 3 horas de distância da gente, interveio na situação. Ele, combinando suas responsabilidades familiares, ofereceu sua ajuda, e sua esposa Ruby, que estava passando por seu próprio divórcio, foi morar conosco temporariamente para me sustentar. Mas apesar da gentileza dela, minha casa foi aos poucos perdendo o aconchego, afastando-se do conforto que um dia teve.
Com o passar do tempo e embora estivesse me recuperando, minha saúde melhorava, não conseguia me livrar do sentimento opressivo de perda que pairava no ar. Livrei-me do câncer e a vitória, embora doce, foi agridoce, ofuscada pela ausência de Lívia e Eduarda. Apesar da recusa deles, segui em frente iniciando o processo de divórcio. Minha vida foi ganhando novos recursos, e voltei ao trabalho remoto, planejando me mudar para recomeçar, longe das lembranças dolorosas impressas em todos os cantos da casa antiga. Decidi dar a casa para Ruby, ela se tornou meu apoio nos momentos mais baixos da minha vida, como um farol de bondade e força. Com a transição para uma nova página, minha vida entrou em um novo ritmo e uma área rural tranquila, onde fiz amizade com Julia, uma viúva que também estava passando por uma perda. Compartilhamos histórias de perda e sobrevivência, encontrando consolo em nossas experiências compartilhadas durante as bebidas noturnas na varanda. Mas um dia Julia mencionou que viu pessoas se escondendo em volta da minha nova casa. Para meu horror, eram Lívia e Eduardo, que pareciam ter decidido voltar à minha vida, acreditando que eu estava morto, e agora eles podem reivindicar minha antiga casa. Na próxima vez que eles apareceram, houve um confronto terrível. Eles tentaram alegar que a casa lhes pertencia por direito, e suas palavras cortaram para o rápido. Julia, abençoe-a, tentou mediar, mas a cena escalou rapidamente. Senti a tensão aumentar até que se transformou em um confronto explosivo, terminou com uma janela quebrada e uma ligação para a polícia. Quando Lívia e Eduardo foram levados algemados, não senti uma gota de simpatia por eles. Eles quebraram não só o vidro da janela, eles destruíram o que antes era nossa família. Agora eu estava pronto para fechar este capítulo da minha vida, concentrando-me na minha saúde, novos hobbies e no conforto tranquilo do meu novo ambiente. O fim da primeira história sobre o doloroso legado do passado parecia inevitável. Quando o carro da polícia desapareceu na esquina, levando embora os restos da minha antiga vida, eu sabia que a linha final havia sido traçada. Não havia como voltar atrás, e eu não esperava um renascimento dos laços que antes nos uniam. Com um profundo suspiro de limpeza, afastei-me da janela, pronto para aceitar a serenidade do meu novo começo. Meu coração ficou mais leve, o futuro não estava mais sobrecarregado com o fardo de um relacionamento incurável. É hora de seguir em frente. O começo da história hoje é o seu playground, disse Alex com um brilho nos olhos, apontando amplamente para a majestosa mansão vitoriana espalhada à nossa frente. A casa, no valor de cerca de US$ 180 milhões, foi o legado de sua avó, uma mulher de excepcional gosto e riqueza, e essa propriedade era seu orgulho. Cheio de memórias e tesouros de todo o mundo, ele se tornou uma verdadeira testemunha de seu legado, como uma lembrança viva da época e das pessoas que a habitavam. Alex sempre soube que a mansão seria dele, pois sua avó havia lhe deixado uma mensagem clara de que sua propriedade iria diretamente para ele, contornando seus pais, o que era resultado de constantes desentendimentos familiares. A parceira de Alex, Julia, parecia excessivamente entusiasmada, ansiosa para tornar a mansão sua, não apenas dele. Os olhos de Julia brilhavam com ideias de reforma e atividades, tratando a casa mais como um empreendimento do que como uma herança que deveria ser preservada. Se você gostou da história e encontrou valor nela, por favor, mostre seu apoio curtindo este vídeo. Sua voz soou em sua cabeça, como se ela já imaginasse transformar a casa em um marco famoso. Alex, hoje com 39 anos, trabalhava como desenvolvedor de software freelancer. Esse trabalho permitiu que ele lidasse com flexibilidade com as novas responsabilidades do guardião dessa propriedade, mas a relação de Alex com o dinheiro era complicada. Ele cresceu em uma família rica, onde a riqueza era um lembrete constante da natureza passageira da segurança financeira. Sua avó, embora pródiga em seu estilo de vida, incutiu nele a importância de investimentos inteligentes e os riscos associados à frivolidade. Ela disse: a riqueza é uma responsabilidade, não um privilégio. Alex foi para escolas públicas, suas férias eram mais dedicadas ao aprendizado cultural do que ao luxo. Quando ele e Julia começaram a se instalar na mansão, seus pontos de vista sobre a gestão da herança divergiram drasticamente. Julia, vendo o potencial da propriedade, o empurrou para transformá-la em um hotel boutique de luxo. Alex, por outro lado, sentiu um forte desejo de preservar a mansão como residência particular, honrando a memória de sua avó e preservando a privacidade da casa.
A tensão cresceu quando Julia lhe apresentou os planos que havia desenvolvido sem o seu consentimento. Ela falou sobre estratégias de marketing e possíveis reservas de eventos, enquanto Alex se sentiu traído. Para ele não era apenas um prédio, era um repositório da história de sua família e do legado de sua avó. Quando a saúde de sua avó começou a se deteriorar, Alex passou incontáveis horas com ela, discutindo a propriedade e seus desejos que ela lhe confiou. Ela sonhava com ele abrindo como um museu ou uma fundação para a preservação do patrimônio histórico, mas nunca como uma empresa comercial. Você deve valorizar o que criamos, lembrou ela, e essas palavras afundaram profundamente em sua alma como uma aliança sagrada. Agora que estava diante de uma decisão, Alex sentiu que cada decisão que tomasse teria consequências não só para ele, mas também para a memória de sua avó, que havia investido sua vida e amor nesta casa. A decepção de Julia com a recusa de Alex em comercializar a propriedade se transformou em uma discussão acalorada, durante a qual foram emitidos ultimatos que lhe deram arrepios na espinha. Alex, sentindo-se encurralado, tomou uma decisão dolorosa. Decidiu encerrar a parceria, protegendo sua herança como bem entendesse. Não foi uma decisão fácil, mas no fundo ele sabia que tinha que cumprir a promessa que fizera à avó. Julia se mudou e Alex começou a trabalhar para transformar a mansão em uma fundação comunitária. No processo, ele buscou consolo e significado. Tendo fundado uma fundação para administrar a propriedade, Alex decidiu usá-la para promover a arte e a cultura de acordo com o amor de sua avó pelas coisas maravilhosas da vida. A mansão logo abriu suas portas como um museu, que se tornou o lar de uma extensa coleção de arte, antiguidades e documentos históricos destacando a influência da família na história local. À medida que o museu ganhou popularidade, tornou-se um centro de programas educacionais e reuniões públicas, um símbolo de conservação da natureza e da cultura. Alex encontrou consolo em seu trabalho, certificando-se de que a mansão servia a um propósito maior do que ele. Ele sentiu que seus esforços não apenas apoiaram seu legado, mas também inspiraram aqueles ao seu redor. Depois de um tempo, Julia estendeu a mão para se desculpar, admitindo que seu desejo de transformar a mansão era movido mais pela emoção do que pelo respeito pelos sentimentos dele e pelo significado histórico da propriedade. A amizade deles começou a se recuperar, apesar de seus caminhos profissionais divergirem. A decisão de Alex de manter a mansão como museu não apenas atendeu ao desejo de sua avó, mas também lhe ensinou a importância da administração, não do lucro. Tornou-se uma figura respeitada em sua comunidade, conhecida por sua dedicação à preservação do patrimônio cultural e à gestão ética do patrimônio. A mansão sob os cuidados de Alex continuou a florescer como um farol de herança cultural, atraindo visitantes de perto e de longe no exterior, cada um dos quais foi atraído pelas histórias e beleza preservadas dentro de suas paredes. Alex costumava andar pelos corredores, apreciando a atmosfera em que as vozes do passado e do presente ecoavam. As palavras de sua avó ecoaram em sua mente: preservar, proteger, enriquecer. Ele sentiu uma conexão profunda com aqueles que viveram antes dele e um caminho claro para o futuro. Esse legado de preservação tornou-se o trabalho de sua vida, provando que às vezes a melhor maneira de honrar nossa herança não é nos beneficiarmos dela, mas enriquecer os outros com ela. O museu tornou-se não apenas um lugar onde as coisas eram armazenadas, era um espaço onde a história ganhava vida, onde cada canto respirava o espírito de sua avó e seus sonhos de beleza. Alex encarou tudo isso com orgulho e humildade, percebendo que não é apenas um guardião, mas também um guia que conduz as pessoas pelo caminho do respeito à arte e à cultura.